Toda história tem um começo, toda história tem um fim. Nas histórias, as pessoas podem começar bem e terminar mal, ou começar mal e terminar bem. A palavra de Deus nos mostra isso. Várias pessoas na Bíblia, que a Bíblia é o nosso manual de vida, começaram muito bem, porém terminaram mal. E alguns começaram mal e terminaram muito bem. Então fique até o final, que essa palavra vai tocar profundamente no seu coração. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel 15:1. Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele foi escolhido por Deus por ser uma boa pessoa, por ser uma pessoa humilde, uma pessoa justa entre o povo. Ele nem queria ser rei, para você ter uma ideia, porém foi escolhido. Samuel disse a Saul: o Senhor Deus me mandou ungir você para ser rei de Israel. Saul começou muito bem, aos olhos de Deus, era obediente e fiel. Tudo o que Deus mandava ele fazia no começo. Mas depois, Saul se desviou. Veja, Saul se tornou orgulhoso, começou a se afastar de Deus. Quantos de nós não começa muito bem? Quantas histórias você já ouviu aí na igreja que a pessoa começa muito bem, começa a ir na igreja, é um novo convertido, começa a trazer pessoas para Deus, mas depois se esfria e se afasta de Deus, abandona todo o reino de Deus e busca o mundo novamente. E ali ela se torna uma pessoa pior do que ela era quando foi para Deus. Então, quantas pessoas hoje abandonam a Deus por coisas insignificantes desse mundo, por coisas que vai passar? Porque tudo que existe nesse mundo vai passar e está marcado para a destruição. E Saul se tornou orgulhoso e se afastou de Deus. Quantos de nós não somos igual a Saul? Se afasta de Deus por qualquer problema, por qualquer coisa ruim que acontece na nossa vida. A Bíblia, gente, é o nosso manual de vida. Ela mostra com histórias reais o que devemos ou não fazer, qual caminho devemos ou não seguir. Saul, por ter desobedecido à vontade de Deus, foi rejeitado e perdeu o direito de reinar. Quantas pessoas rejeitam o reino dos céus, buscando apenas bens materiais, buscando apenas o sucesso desse mundo, buscando apenas likes, buscando apenas se destacar no mercado e abandonam a Deus. E Deus os rejeita, fala, tudo bem, é isso que vocês escolheram? Então tudo bem. E é rejeitado por Deus e perde o direito da vida eterna. Saul foi um desses. Saul foi rejeitado. Gente, uma coisa é você ser rejeitado por pessoas, outra coisa é você ser rejeitado por Deus. Não tem volta. Saul foi rejeitado e ele perdeu o direito. Começou muito bem, mas terminou muito mal. Paulo começou muito mal. Paulo, ele foi um dos que segurou as capas das pessoas que apedrejaram Estevão. Estevão era cheio do Espírito Santo e estava pregando as boas novas de salvação. Foi o primeiro martírio da Bíblia. E Paulo estava lá aprovando o apedrejamento de Estevão. Estevão foi morto enquanto ele segurava as capas. Ele não interviu. Antes Paulo era chamado de Saulo e ele foi convertido. Jesus o resgatou. Saulo passou a ser chamado de Paulo. E Paulo mesmo está narrando aqui, ó, eu persegui os que seguiam este caminho, que é o caminho de Jesus, e fiz com que alguns fossem condenados à morte. Prendi homens e mulheres e joguei na cadeia. Atos 22:4. Então você vai ver que Paulo, ele começou muito mal, mas terminou muito bem. Gente, Paulo, sem ele, a gente não teria uma Bíblia ali muito pequenina, um Novo Testamento ali bem pequeno. Paulo, o apóstolo tradicionalmente considerado o autor de 13 livros do Novo Testamento, sendo eles Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2, Timóteo 1 e 2, Tito e Filemão. Gente, Paulo, ele pregou o evangelho sem se preocupar com a própria vida. Foi apedrejado,
foi chicoteado, foi preso, passou 24 horas boiando no mar, já afundou a embarcação que ele estava de 2 a 3 vezes. Então você vai ver que Paulo sofreu muito para se manter fiel no caminho de Deus. Então ele começou muito mal, mas terminou muito bem. Eu já ouvi um testemunho de um rapaz que ele começou muito mal. Ele era do mundo completamente. Ele seguia as drogas, inclusive se tornou até traficante. Era alcoólatra. Mas quando ele encontrou Jesus e se arrependeu verdadeiramente, Jesus entrou e mudou a vida dele. Ele se transformou no novo homem e hoje se converteu, ele chegou a trabalhar em igrejas e hoje ele é uma pessoa diferente, uma pessoa totalmente se voltada para Deus. E Paulo foi um desses. Paulo, ele se converteu verdadeiramente e anunciou o evangelho das boas novas de salvação. Boas novas de salvação essa não é o que anda pregando por aí, que é você ser próspero, você ser cheio do dinheiro e morrer nesse mundo que vai ser condenado à destruição. Não, o Novo Testamento prega um evangelho de arrependimento. Se arrependam dos seus pecados e serão salvos. Creiam no nosso Senhor Jesus e você será salvo. O Senhor Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Só se chega ao Pai através dele. E para chegar ao Pai precisa crer no nosso Senhor Jesus para ser salvo e tem que se arrepender de verdade. Então Paulo, ele era religioso. Paulo era um fariseu, estudou, era extremamente religioso, porém aquela religião dele não o salvou. Mas quem salvou foi Cristo. Salomão é outro que começou muito bem. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu na terra e nem vai existir outro igual. Salomão foi um dos homens mais ricos ali de Israel e mais próspero por causa da sabedoria que Deus deu a ele e por causa das muitas bênçãos que Deus deu para ele, porque ele era fiel a Deus. Salomão construiu o templo de Israel, o melhor templo que já existiu, mas ele terminou muito mal. Salomão casou-se com mulheres estrangeiras e praticou idolatria e se afastou de Deus. Salomão, ele tinha 300 esposas e 700 concubinas. Isso vai mostrar algo que é muito importante você avaliar na sua vida. As pessoas que estão à sua volta, os seus amigos, te afastam de Deus? Os colegas de trabalho te afastam de Deus? Então, com quem que você está andando? Então, você tem que andar com pessoas que sejam do caminho do nosso Rei Jesus. Pessoas que sejam de Deus. Porque uma brasa, ela só pega fogo, só queima de verdade quando ela está no braseiro, quando está junto com os outros irmãos que têm a mesma fé que você tem em Jesus. Não adianta nada você andar com as pessoas do mundo e andar com as pessoas de Deus. A tendência é a pessoa do mundo te puxar, que é a ilusão do pecado, que é a ilusão desse mundo, a ilusão das riquezas, a ilusão da idolatria. A idolatria, gente, não é só você ir lá e se ajoelhar numa imagem. Não, é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Então, é muito importante você olhar o seu ambiente e as suas amizades. As suas amizades vai afastar você de Deus ou trazer você para Deus. No caso de Salomão, as pessoas que estavam à volta dele, as esposas, afastou ele de Deus. Então até a esposa que você vai escolher é uma esposa do mundo ou uma esposa de Deus, lá da igreja. Isso você tem que saber escolher, porque vai te afastar ou te levar para Deus. Foi o caso do rei Joás. Ele restaurou o templo. Uma época que Israel tinha uma idolatria terrível. Ele ouviu o sumo sacerdote Joiada, então ele estava ali com alguém de Deus, então ele começou muito bem, seguindo os conselhos de alguém de Deus, seguindo os conselhos de uma pessoa que era temente a Deus, um sacerdote de Deus. Começou muito bem, até que Joiada, o sacerdote, morreu. Então ele se afastou e abandonou o Senhor. Além disso, ele mandou matar o filho do sacerdote.
porque veio corrigi-lo. Então, olha como ele se afastou de Deus. Olha como é importante as pessoas que estão à sua volta. Joás, enquanto Joiada estava vivo, o aconselhando, ele temia a Deus. Enquanto ele estava andando com as pessoas de Deus, ele estava no caminho certo. Quando ele morreu, ele passou a andar com outras pessoas e com certeza se afastou de Deus e ficou a tal ponto que não admitia nem a correção do Altíssimo, mandando matar até o filho do sacerdote. Então olha quem está à tua volta, olha as tuas amizades. Você tem que conviver com as pessoas de Deus, com pessoas de fé, com pessoas que vão animar você, com pessoas que vão orar com você, com pessoas que vão interceder por você. Olha o exemplo da intercessão, é tão forte você andar com pessoas de Deus, que um intercessor transformou uma pessoa num grande pastor. Havia um rapaz que era um vizinho, era extremamente evangélico, temente a Deus, e o vizinho dele não queria saber de Deus, só queria saber do mundo. Mas um conhecia que o outro era crente, que era temente a Deus, e o outro sabia que o outro não servia a Deus, só queria saber das coisas do mundo. Porém, o testemunho daquele ali e também a intercessão dele fez uma grande diferença na vida dessa pessoa. Você ora pelos seus amigos? Você ora pelos seus pastores, pelos seus parentes, pelos seus vizinhos, para que Deus tenha misericórdia e salve a alma deles? Então esse rapaz, ele orou pelo vizinho dele. Orava dia e noite para que Deus tivesse misericórdia e trouxesse esse vizinho para Jesus. No final, gente, esse vizinho se tornou um pastor de igreja, convertido e se transformou numa ovelha que escreveu mais de 9 livros e hoje é um pastor com a igreja com mais de 2.000 membros e, além disso, um excelente pastor que prega o evangelho da salvação, prega o Novo Testamento, prega realmente a palavra de Deus. A intercessão daquele irmão fez com que uma pessoa que era do mundo, não queria saber de Deus, se voltasse para Deus de tal maneira que hoje essa pessoa traz outros para o evangelho de Jesus, traz outros para as boas novas de salvação, traz outros para o caminho verdadeiro, caminho da salvação. Então você intercede pelas pessoas que estão à sua volta. Preste atenção nessa história. Deixa eu voltar aqui para vocês. Asa, o rei de Judá, começou muito bem. Ele era reto, removeu os altares pagãos e confiou em Deus. Em 2 Crônicas 14:15. Mais tarde, ele confiou em alianças humanas e ficou doente, mas não buscou a Deus. Então ele começou muito bem e terminou muito mal. Por quê? Começou acreditando a Deus e depois passou a idolatrar pessoas. Quantos idolatram pastores, idolatram cantores, idolatram palestrantes, mas o primeiro lugar, primeiro que deveria ser realmente o primeiro lugar na sua vida, que é Deus, você não busca. Tudo aquilo que rouba o lugar de Deus é idolatria. Deus tem que ser o primeiro lugar na sua vida. Quanto tempo você se dedica para Deus? Pelo menos 1 hora do seu dia você se dedica para Deus? Ou você deixa 10 minutinhos, só o seu restinho para Deus? Ah, mas Deus vai entender, porque eu trabalho o dia todo, estou cansado. Gente, busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não confie em pessoas como confiou Asa e ficou doente e morreu. Confie em Deus. Confie em Deus e não nas pessoas ou nas coisas desse mundo, porque tudo mais é ilusão. O único caminho, a verdade e a vida é o nosso rei Jesus. Uzias também, gente, rei de Judá, começou muito bem, buscou a Deus, teve sucesso em tudo que ele fazia, só que isso o deixou orgulhoso. Quantos de nós começamos a ir para a igreja, se batizamos, começamos a entrar com fervor na palavra de Deus? E na primeira oportunidade, quando vê alguém que não é da igreja, começa a apontar o dedo, começa a acusar, começa a falar assim: olha, eu vou na igreja, eu temo a Deus, esse aí não, esse vai para o inferno, esse não sei o quê. Gente, o único juiz
é Jesus. O único que determina quem vai para o céu ou quem vai para o inferno é Deus. Deus diz que o mesmo peso que você usa para pesar o seu irmão, você será pesado. A mesma medida que você usa para medir o seu irmão, você será medido. Então não tente tirar o cisco que está no olho do seu irmão, estando uma trave no seu próprio olho. Então você tem que prestar atenção e não ser o cara que é religioso. Foi o que aconteceu com Jesus. Aqueles fariseus, eles eram religiosos e Jesus combatia a religião, a religiosidade. Jesus queria um arrependimento genuíno e Jesus veio para morrer por mim e por você na cruz, para que a gente chegasse a Deus através dele, porque ele é o único caminho, a verdade e a vida. Esse mundo vai passar. Se arrependa dos seus pecados e se volte para Jesus hoje. Não seja uma pessoa orgulhosa porque você serve a Deus. Seja o último. Seja aquele que serve, pois aquele que quer ser o primeiro, ele tem que ser o último. Aquele que quer ser o mais importante, tem que ser aquele que serve a todos. É o que Jesus diz. Jesus, ele não chegou numa Ferrari. Jesus, ele não chegou numa carroça de ouro. Não. Ele nasceu humilde, em Belém, num estábulo, numa manjedoura. Então ele veio com humildade, ele pregou para pessoas humildes. Ele pregou também para poderosos, mas para pessoas humildes. Ele falava que os reis estavam em palácios e que ele estava ali para pregar a palavra de Deus e ele serviu a nós. Então era para a gente seguir o exemplo dele também e servir uns aos outros. Você serve o seu irmão. Você tem ajudado em orfanatos na tua cidade com o pouco que você tem. Você tem um morador de rua na tua cidade, você ajuda ele com marmitex, com a roupa que você tem que você não está usando mais. Ajuda um senhor com deficiência visual a atravessar a rua. Você está usando o pouco que você tem para abençoar a vida do teu próximo? Ou você está sendo como o rei Uzias, que foi orgulhoso, tornou-se tão orgulhoso, que ele falou assim, eu sou o cara que é temente a Deus, tão temente que eu vou lá queimar incenso no templo dele. E olha o que aconteceu. Ele foi lá pegar uma função que não era dele, era só função do sumo sacerdote, e Deus o puniu com lepra. Então entenda, por mais que você seja fiel a Deus, ele te dê sucesso na tua vida, você não pode ser orgulhoso, porque o reino do céu não é dos orgulhosos, o reino do céu é dos humildes e puros de coração. Então, por mais que você serve a Deus, você não pode ficar apontando o dedo para julgar ninguém. Você tem que ser o mais humilde de todos. Porém, seja humilde como as pombas, mais esperto como as serpentes. Não é porque você segue a Deus, segue a Jesus, que você também pode ser lesado por qualquer um. Seja esperto, seja atento, mas com humildade, com mansidão, com carinho. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos exortar uns aos outros com muito amor, carinho, paciência e mansidão, para que através do nosso testemunho aquela pessoa se volte a Deus. Não seja orgulhoso, não seja aquele que aponte o dedo. Vamos lá continuar para você entender que o único caminho que a gente tem é o caminho estreito, apertado, que é o caminho da salvação. Escolha o caminho de Jesus. Escolha fazer o bem ao próximo. Escolha se arrepender verdadeiramente e não ser aquele cara mecânico que só vai bater ponto na igreja. Escolha se arrepender de verdade para que Jesus entre no seu coração, transforme a sua vida, te transforme numa nova criatura. Esses exemplos mostram um padrão na Bíblia. Um bom começo com Deus não garante um bom fim, se a fidelidade não for mantida. Entenda, esse mundo está marcado para destruição. Já repeti isso aqui mais de 3 vezes. Tudo que existe aqui que está à tua volta, que Satanás está te iludindo com chocolate, que eu chamo de chocolate do diabo, que ele te ilude com riquezas, te ilude com viagens, te ilude com um sucesso que vai acabar. É como se você estivesse investindo numa empresa falida. Esse mundo vai deixar de existir. Invista em Deus. Invista em Jesus. Invista verdadeiramente num tempo precioso com Deus. Invista em oração. Invista em jejum. Invista em se aproximar no Altíssimo, porque o nosso Senhor Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Escolha terminar bem, não começar bem, na realidade, e terminar mal. A gente sempre começa mal, gente. Eu comecei mal, mas eu escolho me manter fiel em fidelidade até o final. Mas sozinho eu não consigo. Eu, Maicon, eu não consigo.
Eu só consigo se Jesus for comigo. E como é que eu vou conseguir que Jesus ande comigo? Sendo fiel a Ele, buscando a Ele, orando, fazendo jejum, separando um tempo de qualidade, pelo menos 1 hora por dia. O teu primeiro bom dia tem que ser para Deus. Qual caminho você está seguindo? Com Deus. Escolha terminar bem com Deus. Não escolha começar bem e terminar mal, como escolheu Saul, como escolheu esses reis, esses exemplos que eu deixei aqui para você. E fica a pergunta: e você? Como vai terminar? Bem ou mal? Que a paz do nosso Senhor Jesus habite no seu lar, na sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal, marcar o joinha e compartilhar esse vídeo com mais 7 pessoas, para que essa palavra toque também o coração de outro, assim como tocou o seu. E eu te vejo no próximo vídeo.